Glória a Deus, irmãos. O título da mensagem de hoje, cada um, lê aí. Cada um o quê? Ou não é isso? Hã? Não foi isso que Deus nos deixou claramente, né? Cada um vai escolher o seu caminho. Eu não posso escolher o seu caminho e nem você pode escolher o meu caminho. O marido não pode escolher o caminho da esposa e a esposa não pode escolher o caminho do marido e nem tampouco os filhos e por aí vai. Cada um vai escolher o seu próprio caminho. E quando eu escolho o meu próprio caminho, significa que eu vou chegar em algum lugar. Aleluia! Sabe, uma das coisas que infelizmente, meus irmãos, ainda guia a vida de muitos crentes, é que ele tem cometido algo, ele tem cometido um erro. Isso crente, hein, irmão? Algo que nasceu com o pecado original, lá no tempo de Adão e Eva. Ainda a pessoa é crente e ainda está cometendo o mesmo erro que lá atrás, quando Eva e Adão, eles desapontam a Deus, desobedecem a Deus e acabam pecando diante do Senhor. Então vamos ver lá, vamos ler esse texto sobre quando o homem cai, né, no pecado e vamos descobrir o que é que tem ali que as pessoas cometem o mesmo erro, né? Durante milhares e milhares de anos os homens continuam cometendo os mesmos erros naquela área, sendo que Jesus veio para neutralizar todas essas coisas, mas mesmo assim, por alguma coisa que a gente não sabe explicar, quem deve saber explicar é a própria pessoa, acaba cometendo esse mesmo erro que nasceu junto com o pecado original. Então, Gênesis 3, vamos lá. Nós vamos ler do 1 em diante. Aqui no cabeçáriozinho assim, que tem na minha Bíblia, que lógico foi o escritor da Bíblia, quem transcreveu a Bíblia que fez, as divisões aí, está escrito assim, a queda do homem. Como é que está na sua Bíblia? Então, cada um tem, né? Mas diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, fala para o irmão perto de vocês, você sabe que isso aqui é um sentido figurado do Satanás, não é uma serpente, irmão, que estava falando. Quem que para conversar com a cobra? Que não, e melhor, pior ainda, aqui para frente diz que a mulher e essa serpente tinham uma certa amizade. Quem que tem amizade com cobra? Está aqui ou não? Então, lógico que isso é um sentido figurado que a Bíblia está falando a respeito do próprio Satanás, que estava lá no Jardim do Éden e mexendo os pauzinhos dele, como ele continua fazendo ainda hoje. E aquele que Satanás fala suas palavras e aonde ele encontra ouvidos, ele vai agir e vai contaminar aquele coração, com certeza. Olha só o que ele diz. É assim que Deus disse? Não, para um pouquinho aqui, não está na ministração, mas olha só como que ele começa a conversa. É assim que Deus fala? É assim que Deus diz? Não, não é desse jeito que Deus... Não, fala para o irmão perto de você, não, a palavra não é desse jeito que está sendo pregada. Você sabe que você pode estar ouvindo Satanás? Quem sabe disso? Você pode estar ouvindo o diabo falando, não é desse jeito, não é daquele jeito. Por que você não pega a palavra que você está aprendendo e põe em prática para ver se ela é verdade ou não? Ao invés de ouvir alguém que diz que é verdade ou não. Porque só tem um jeito de comprovar que aquilo que você ouve da palavra é real e verdadeiro, botando em prática. E se acontecer na sua vida aquilo que a palavra está dizendo, ela é verdadeira. Está ouvindo isso aqui ou não, irmão?
Não está na ministração, não. Essa aqui é um extrinho aí para você. Mas a serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha aí, quando Satanás entra em ação e a pessoa dá ouvido, ela já começa a manifestar a natureza do próprio Satanás. Porque o que a mulher falou aqui, só metade está certo, a outra metade não está. Deus não falou para não tocar. Deus falou para não comer. Da onde Eva tirou esse negócio, meu Deus do céu? Fala para uma pessoa perto de você: seus relacionamentos vão fazer com que as palavras da sua boca saiam de acordo com eles. Eles o quê? Os relacionamentos. Aquelas pessoas que eu me relaciono, daqui a pouco eu estou falando igual. Daqui a pouco eu estou fazendo igual. Quem é que tem a habilidade de falar coisas que não é realidade? Que não é a verdade? O Satanás. Da onde ela tirou essa? Nem tocareis, irmão. Da onde que Eva tirou isso? Já é fruto desse relacionamento. Não vou entrar nesse ponto agora, isso aí você vai aprender lá no Rema, mas lá para frente, diz que a punição é que a amizade entre a serpente e Eva foi rompida. Então eles tinham relacionamento, irmão. Não é só nesse momento aí não que a coisa aconteceu. Nesse momento culminou em que a serpente conseguiu, ou que o Satanás conseguiu o seu intento, que era fazer com que o homem pecasse. Quem está aqui? Então, se nós entendermos que aqueles com quem eu me relaciono é aqueles com quem eu vou parecer, eu ia escolher melhor os meus relacionamentos. Aqueles que eu ando, aqueles que eu passo um tempo com eles. Porque se eu sei quem as pessoas que eu estou andando são, eu vou colher a mesma coisa e vou falar do mesmo jeito, e daqui a pouco, tudo que aquela pessoa está colhendo na vida, eu vou colher junto com ele, sem ter plantado. Olha que coisa bonita. Você está aqui? Então, irmãos, quando nós vemos que Eva já estava aqui já há algum tempo com relacionamento com Satanás, dando ouvido para ele, ela mesmo já começou a aparecer com ele. Já falou uma meia verdade aqui, não foi não? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele. Deus não disse isso. Fale para o irmão perto de você: é mentira. Já começou com mentira. Para quê? Por que não dizer só: não, Deus disse porque é para mim não comer dessa árvore. Nem tocareis? Como assim? Ela podia tocar no fruto? Podia, Deus falou, não falou nada. Aí eu posso tocar, eu posso admirar, eu posso ficar perto, posso olhar? Pode. Mas não coma dele. Você está entendendo isso aqui ou não, irmão? Não coma dele. Então a serpente disse à mulher: não, peraí. Senão, para que não morrais. Essa parte que eu não li. Mas a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A serpente está fazendo, o diabo está fazendo o papel dele. Ele está certo ou está errado? Ele está certo. Ele é isso aí, ele é o pai da mentira. Ele está dizendo que Deus, o que Deus falou, não é verdade. É que nem uns e outros que ficam dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus que foi
exposta para a vida deles e fica aí dentro do seu íntimo dizendo que não é desse jeito. Não, Deus não. Não, se Deus falou que vai morrer, não vai não. Não, se Deus falou na Bíblia que é assim. Mas eu vi alguém pregando que não é desse jeito. Fala para o irmão perto de você, Satanás. E quem quer que está dando ouvido para Satanás, meu irmão? Só vai dar nisso. Ó, já está falando igual Satanás. Não é bem desse jeito, é assim que Satanás faz. Certamente não morrereis. Quem é ele para dizer que Deus estava falando uma mentira? Porque Deus disse, no dia que você comer, vai morrer. Mas pastor, eles não morreram. Existe um consenso geral entre os crentes que, e é real, é verdade isso, que quando o homem peca, o homem desobedece a Deus, ele iria morrer, não era assim que a Bíblia disse? Hã? Sim ou não? Mas se você ver, ele viveu até quantos anos lá? Um bocado de anos. Aí existe um consenso, não, mas ele morreu espiritualmente. Sim, diga assim, sim, ele morreu espiritualmente. Mas Deus não disse que ele ia morrer só espiritualmente. Não falou isso, disse que no dia que você comer, você vai morrer. Mas aí você vai ter que fazer o rema para você saber que houve morte física sim lá. E entra algo maravilhoso que Deus providenciou. Não era o plano A de Deus, mas era o plano B. No plano B de Deus, ele entra com um personagem maravilhoso, chamado, repete comigo, substituto. Fala para o irmão perto de você, Jesus te substituiu na cruz, viu, meu irmão? Não era ele não o culpado de tudo. Ele foi um substituto, com o sangue limpo, com o sangue puro. E no Jardim do Éden alguém morreu, sim, fisicamente, para substituir Adão e Eva. Mas isso aí, você vai ter que ficar, aí ó, deixa aí no stand-by e vai fazer o rema. Ok? Deus é bom em todo o tempo. Vamos lá. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quem pecou aqui? Eva ou Adão? Hã? Adão, irmão. Adão pecou. Por que Adão pecou? Não, na verdade, Eva fez tudo aquilo e chegou no Adão, toma, é bom para isso, para aquilo, e ele pega e come. Adão não podia fazer isso. Deus disse para ele, não faça isso, que no dia que você fizer, você vai morrer. Ele não podia fazer isso. Mas o que ele podia fazer então, pastor? Ele podia falar assim, ó, senta aqui nessa pedrinha aqui, por favor, peladona. Senta aí. Porque ela já devia estar com alguma coisa na frente, com vergonha, né, por causa do pecado. Senta aqui. Ele olhou no relógio dele, aquele de sol assim. 3 horas da tarde. 6 horas, Deus passa aqui todo dia 6 horas. Vamos esperar. Vamos ver o que é que ele vai fazer com você. Eu não vou comer disso aí. Vamos ver o que é que ele vai fazer com você. Não, mas e aí? O que vai acontecer comigo? Não sei. Eu sei que eu tenho uma porção de costela a mais. Isso eu sei. Agora, se ele vai ter misericórdia de você, providenciar alguma outra coisa, eu não sei. Mas pelo fato dele pegar e comer, ele assume para si toda a culpa. Porque a responsabilidade daquilo e da família dele estava sobre a vida dele. Tem muito marido aí, ó, pisando na bola. Deixando a responsabilidade para a mulher.
Então, se ela errar, a culpa vai ser sua. O erro dela vai ser a sua culpa. Não, mas foi ela que... Você que tem que cuidar da sua casa. Fala para um homem perto de você, é você que cuida da sua casa. Tem homem que está deixando a mulher cuidar da casa, da família, fazer todas as coisas que ele deveria. Ela tem o que fazer? Tem. A mulher tem uma participação enorme mas tem coisas que o homem tem que fazer. E essas coisas não pode passar para a mulher. Olha aí, Adão chegou e foi na da mulher dele, ao invés de assumir a sua responsabilidade, como chefe daquele lugar, como líder daquele lugar, ele deveria ter mandado ela, fica aqui que nós vamos conversar com Deus agora. Eu não sei que rolo que vai dar esse negócio, não. Vai ser feio o negócio. Mas eu vou ficar esperando. Eu não vou comer, mas ele vai. E infelizmente. E se você vai ver agora, você vai ver quem é que Deus entra chamando quem. Ele não entra chamando Eva. Quem sabia aqui que Deus sabia que foi Eva que pegou a fruta e comeu? Quem sabia disso? Mas quando ele entra lá no Éden, ele chama alguém. Ele não chama Eva. Ele chama o próprio Adão. Porque ele sabia, não, a responsabilidade é sua, Adão. Não quero nem saber quem comeu. Mas é sua. Então é você que vai. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que estava no jardim pela viração do dia, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou, chamou Deus quem? Ao homem. E perguntou, onde estás? Fala sério, Deus, por que você acha que ele fez essa pergunta? Deus não sabe? Diga assim, Deus é onisciente. Sabia tudo, irmão. Mas ele queria mesmo era questioná-los, aquilo que foi feito. E Deus já sabia de tudo que estava acontecendo. Ok? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E então Deus disse à serpente, e aí a história continua por aí afora, mas nós estamos aqui para saber o que é que aconteceu neste lugar, né? Reparem uma coisa aqui no que aconteceu. Assim que o homem e a mulher pecam, imediatamente algo similar começa a acontecer na vida deles, que nós podemos chamar de o fruto do pecado. A primeira coisa que o pecado fez na vida do homem já se manifestou na vida dos dois imediatamente. Quem percebeu o que é aí? Faz assim, com o dedo. Esse dedo, indicador, faz assim. Faz assim. Então, primeira coisa que o pecado fez foi isso aqui, Agora aponta para uma pessoa que está perto de você. Foi ele, foi ela. Primeiro fruto do pecado original. Primeira coisa. Hoje o pecado, nossa, ele progrediu. Ele tem várias frentes. Mas a primeira coisa que o pecado faz e age na vida deste casal é exatamente o que você acabou de ouvir. Reparem que eles tomaram a decisão, eles escolheram individualmente comer o fruto e desobedecer a Deus. Foi isso ou não foi? Foi individual, foi uma escolha. Ninguém forçou eles a fazer nada. Hoje em dia tem crentes que ninguém está te forçando a nada.
Ninguém está forçando, aliás, ninguém nem está forçando você a vir na igreja. Ninguém está te forçando a ouvir esse pastor que está aqui. Você não aguenta ouvir, que você não aguenta olhar para a cara dele, não sei por quê, porque eu nunca lhe fiz nada de mal, muito pelo contrário. Mas por dar ouvidos ao Satanás, está com essa postura aqui, ó. Eles tomaram a decisão por eles próprios. Você está tomando as decisões da sua vida por você próprio. Mas, quando a casa cair, você vai fazer assim, ó, e tem feito, dedinho assim, ó. A culpa é dele. Aponta para mim aí. A culpa é dele, ó. É do pastor. A culpa é do irmão. A culpa é da esposa. A culpa é do marido. A culpa é disso. A culpa é daquilo. Pecado original. Primeiro ato do pecado na vida de um homem é não assumir as suas próprias responsabilidades dos atos que eles mesmos tomaram. Primeira coisa. Aí eu pergunto para você. Vocês acham que aquilo que aconteceu com Adão e Eva não vai acontecer com a pessoa que pega o mesmo caminho? Meu? Assim? Ei, meus irmãos, nós somos crentes. Fala para o irmão perto de você, crente, cristão, nascido de novo. Como que eu posso andar executando e fazendo os atos, o primeiro ato do pecado original, que é não assumir as próprias responsabilidades e atribuí-las ao outro. A culpa não é minha, a culpa é dele, a culpa é dela. No caso aqui, o homem, primeira coisa quando ele é questionado, ele fala o quê? A mulher que o Senhor me deu. Mas ele já bota logo o dedo na cara de dois. Da mulher e de Deus. A mulher que foi o Senhor que deu. Tipo assim, quando foi que eu pedi uma mulher para o Senhor? Terrível, irmão. Então, aí Deus pega, então é isso? Tá. E você, Eva, por que você fez isso? A serpente me enganou, ela botou a mão na... Não, foi o diabo. Meu, essa é furada, meu irmão. Se você é de Deus, botar a culpa no diabo de algo que você está fazendo? Espera aí, você tem mais parte com o diabo do que com Deus? É algo que precisa ser meditado. Rapaz, eu estou fazendo coisas concernentes aos atos do Satanás do que os atos de Deus. Tem algo errado e muito errado acontecendo na minha vida. Aleluia. Pelo menos os meus pastores podiam dar um glória a Deus, um aleluia, para ver se chama o povo, né? Porque... Aleluia. Que coisa, irmãos. Esperar isso de um pecador, uma pessoa que não tem Deus, tudo bem, ele está exercendo a natureza dele, não é não? É assim ou não? Nós não tínhamos essa natureza? Para escapar da punição, a gente entregava até a mãe. Pessoas que não tinham nada a ver, a gente botava a culpa neles. Mas, irmãos, quando crentes agem segundo esse primeiro fruto do pecado, é algo alarmante, é algo preocupante mesmo. Amém? E a coisa é tão feia, irmãos. É feio. Porque é mais ou menos assim, ó. Olha como é feio. Se eu tomo uma escolha, se eu escolho algo, ou se eu escolho andar nesse caminho e o negócio dá certo,
Foi a minha escolha que fez isso. Fala para o irmão perto de você, fui eu que escolhi. Diga assim, fui eu que fiz. Pode mandar os louros aí para mim, porque fui eu que fiz. Quando a gente faz a coisa acertada. Agora, quando a gente toma um caminho e é errado, aí a culpa é tua. A culpa é daquele. A culpa é não sei do quê. A culpa é do ambiente, onde eu nasci, onde não... A educação que eu recebi. Ué, você recebeu uma educação que está te levando para o buraco, vamos dizer assim. Você está fazendo o que aqui na igreja? Se a Bíblia diz que a palavra serve para corrigir, exortar e educar na justiça. Educar na justiça, ou dar uma nova educação para mim. Porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu nasci de novo, ó, virei bebezinho outra vez. Então eu vou aprender tudo de novo. Agora os bebezinhos rebeldes querem ter a salvação, quer fazer parte das coisas do Senhor, mas querem andar segundo as fontes pecaminosas que ainda operam dentro deles. Está na hora de cortar isso aí, meu irmão. Isso vai dar ruim demais, meu Deus do céu. Isso vai dar muito ruim. Está na hora de cortar esses laços com essas coisas antigas. Eis que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Está na hora de viver as novidades e romper com esses passados, com essas coisas que as pessoas operavam no passado. Quem está aqui? Será que a própria palavra não é o suficiente para você? Será que aquilo que a palavra de Deus está mostrando não é o suficiente? Será que aquele tempo que Deus está dispondo para você, colocando pregadores, mestres, ensinadores diante de você para te ensinar as verdades da palavra não é o suficiente? Será que diante de tudo isso vem um Satanás e fala alguma coisa e a gente questiona? Porque foi isso que o Satanás fez. Eva, estava tudo bem, estava seguindo aquilo que Deus falou. Mas o diabo vem e diz que Deus é mentiroso. Foi isso que o Satanás fez. Deus é mentiroso. Não, você não vai morrer, não. E não morreu? Morreu espiritualmente e teve morte física, sim. E depois teve morte física pessoal e individual de cada um. Porque Adão e Eva não era para morrer nunca. A humanidade seria totalmente outra coisa. Sabe, meus irmãos, tem ministros que não gostam desse termo, mas eu adoro esse termo. Nós estamos vivendo o plano B de Deus, irmão. O plano B. Jesus é o plano B de Deus. O plano A era outra coisa. Mas por causa do homem, Deus teve que intervir, mandando o seu único filho para morrer no nosso lugar. Começou a colocar substitutos lá dentro do Éden. Começou a colocar substitutos aqui fora. Até culminar na plenitude dos tempos, onde veio Jesus e de uma vez por todas fez o sacrifício que era necessário para que toda a humanidade tivesse uma transformação de vida, uma transformação, saísse das trevas e fosse para a luz. Agora, como que a pessoa sai das trevas e vai para a luz e carrega atos pecaminosos, lá, inclusive, do começo de tudo. Lá do pecado original, lá de quando começou todas essas coisas. Então toda vez que você for falar assim, não, a culpa não é minha, é dele ou dela, lembra dessa ministração, ó. Lembra aí, ó. Fala, rapaz, é mesmo. Vamos ver quem é o culpado desse negócio aqui mesmo. E você vai ver que 99,100% o negócio está sobre a gente mesmo, e tem que assumir mesmo, é isso aí. Irmãos, eu nunca chego diante de Deus para
acertar os meus ponteiros com eles de alguma coisa que eu fiz errado. Nunca faço isso. Tentando justificar por que eu fiz. Não, nunca fiz isso. Não faço isso. Eu vou mesmo dizendo, é isso, isso e isso que eu fiz. Sou eu que fiz. Eu preciso de ajuda. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso do teu espírito ajudador me ajudando a vencer essas coisas. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Aleluia. Eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo. Está botando a culpa no quê? No emprego, no trabalho, sei lá, está botando a culpa em alguma coisa. Deus me ajuda, eu não estou indo para a igreja porque eu sou um sem vergonha de um preguiçoso que prefere estar diante da TV ou do celular a ouvir a tua palavra e te louvar e engrandecer o teu nome. Me ajuda, não estou aguentando. Me ajuda, me ajuda. Ei, quando Deus encontra um coração sincero, imediatamente ele começa a agir, meu irmão. Mas quando ele encontra um coração mentiroso, enganador, ele só fica olhando. Você está querendo fazer comigo o que você faz com os outros? Aleluia, quem está aqui? Deus é bom em todo tempo. Cada um escolhe o seu caminho. Está aqui ou não, irmão? É muito triste, irmão. Eu estou já há um tempo nesse caminho. E confesso para vocês que às vezes é desanimador. Né? Porque uma das coisas que eu vejo constantemente no meio cristão é um negócio chamado ingratidão. Ingratidão. Esse fruto aí, que a gente pode chamar de fruto original do pecado, né? Primeiro fruto, pode ser chamado de ingratidão também. Você pode relacionar ele com o pecado da ingratidão. Porque ingratidão é um pecado. E às vezes você dedica uma vida inteira para ajudar e a pessoa joga tudo aquilo fora e fala que tudo que você fez é um lixo. Aí você desanima ou não desanima? Desanima, né? Você fala, oxe. Aleluia? Quem está aqui? Então, é necessário que haja mudanças, irmãos, nas nossas vidas. É necessário que a palavra de Deus faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Para que ouvir tanta palavra? Se a pessoa de repente vai jogar tudo no lixo. Quer não errar? Pergunta para dois irmãos. Você quer não errar nas suas decisões, meu irmão? Quem quer aqui não errar? Não é? É possível não errar? Vou dizer para você que é. Agora, você vai ter que tomar certas atitudes. Sabe essa mesma escolha que você teve? Sabe essa mesma escolha para andar no caminho errado? Usa ela mesmo para andar no caminho certo. É o mesmo esforço. Resultados diferentes, mas o esforço é o mesmo. O esforço que eu tenho para andar no caminho errado é o mesmo esforço que eu vou ter para andar no caminho certo. Agora, os resultados vão ser muito diferentes. Por isso, as nossas decisões devem ser tomadas observando as orientações de Deus. Quer tomar decisão na sua vida? Anda segundo as orientações de Deus. Abra lá sua Bíblia, lá Deuteronômio 30. Nós vamos ler o 19 e o 20. Você abriu aí?
Os céus e a terra tomam hoje, isso aqui é Deus falando com o povo. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu a dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha aqui, meus irmãos, que coisa interessante. O Senhor dizendo para nós, olha, sempre tem dois caminhos. Você pode escolher qualquer um deles. Isso é o que todo mundo chama de livre-arbítrio. Mas eu posso te orientar no caminho certo. Escolha a vida. Tem a vida e a morte. Escolha a vida para que viva você e os seus descendentes. As minhas escolhas certas em Deus hoje vai alterar a vida dos meus filhos e netos e por aí vai. As decisões erradas que os nossos antepassados e pais e avós tomaram, nos levaram a ter a vida que nós tivemos. E agora eu posso mudar a história dos meus descendentes. Mas não porque eu sou turrão. Eu vou pegar o caminho da morte mesmo e o da maldição. Deus sempre vai indicar o bom caminho. O problema é que as pessoas estão tomando os caminhos pela sua própria cabeça, através da força do seu próprio braço. E não estão preocupados em saber o que é que Deus acha a respeito daquilo que ela está fazendo. Deus sempre tem algo a dizer para você tomar uma boa decisão. Sempre. Sempre. Repete comigo. Sempre vão haver dois caminhos. Se existem dois caminhos, eu tenho que saber qual que eu preciso tomar, meu irmão. E é aí que eu vou recorrer a Deus. Deus sempre vai indicar o caminho certo. Deus sempre vai indicar a escolha certa. E graças a Deus, a minha escolha certa vai fazer com que a minha descendência ande por caminhos bons. Ande por caminhos que vão engrandecer o nome do Senhor. Amém? Quem está aqui? Pastor, como que o senhor diz isso? Eu digo isso por causa da Bíblia. E porque eu decidi andar segundo a Bíblia. Eu queria que os meus 3 filhos, eu tenho 3 filhos, que estão aqui dentro hoje, se levante, por favor. A minha escolha, a escolha da minha esposa, não abençoa só a mim, não. Abençoa a minha família e vai continuar abençoando. Obrigado. A gente não prega aqui só para falar para você, não, irmão. Tem gente que anda com a gente um tempão, acha que é tudo balela que a gente está falando. Já falei, fala com a minha esposa, fala com os meus filhos, fala com quem me conhece. Se é isso aí mesmo. Ouvir a opinião de Deus, meus irmãos, sobre nossas escolhas,
vai afetar a nossa vida. E até quanto eu vou viver aqui nessa terra. Diz que aqui, ó, amando o teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. O cabra que honra pai e mãe vive muito, imagina o cabra que honra a Deus. Honra pai e mãe e honra a Deus também. Pensa até onde esse cara vai. Aleluia. Porque todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer cedo. Ou não é isso mesmo? Você quer ficar aqui o máximo que der, não foi isso ou não? Longevidade. Deus está prometendo longevidade se você der ouvido às escolhas que Ele vai ensinar a você. Fala, escolha isso, escolha aquilo. Senhor, eu estou entre duas escolhas aqui. Aí você vai na palavra, Ele está orientando para fazer tal coisa. Está aqui ou não, irmão? Amém? Hã? Irmão, sério, irmã, sério. Muitos dizem que estão dando ouvido para Deus, ok? Mas constantemente se pega falando um com o outro, metendo lenha em pastor, em servo do Senhor. Sendo que a palavra de Deus diz assim, olha, dos meus ungidos quem cuida sou eu, Deus está dizendo. Eu cuido deles. Fala para o irmão perto de você, não é você. Aliás, eu não admito que nenhum de vocês cuide da minha vida, porque Deus diz que é Ele que cuida. Se eu estiver fazendo algo errado, eu vou dar conta para Ele. Aliás, eu já vou dar conta para Ele quando partir daqui. De todas as minhas coisas. Ao que muito é dado, muito é requerido. Quem és tu para julgar o servo alheio? Está aqui ou foi para casa? Pastor, você está azedo hoje? Muito pelo contrário. Quando eu recorro à palavra de Deus e vejo qual é a vontade de Deus e o que Deus pensa a respeito das coisas, nossa, isso me traz alento. Isso me traz alento. Agora, isso só vai fazer efeito na vida daquele que fizer a boa escolha. Porque cada um escolha o seu caminho. Eu escolho o meu, você escolhe o seu. E cada um vai dar em algum lugar. Espero que nós vamos dar no mesmo lugar. Amém? Espero que você tome as decisões certas na sua vida. Foi sempre assim, pastor? De jeito nenhum. De vez em quando a gente toma umas decisões erradas e quando vai perceber é exatamente o contrário da vontade de Deus. Ou não é assim? Agora, quando eu descubro que eu tomei o caminho errado, estou no caminho certo. E uma decisão minha, por menor que seja, faz eu desviar alguns graus. O caminho é para lá, viu, gente? Eu vou dar de cara aonde? Na parede. Fala aí. Vai meter a cara na parede, meu irmão. E agora, Senhor, eu descobri que eu estou errado, o que eu faço? Dá até para imaginar Deus falando, meu, você não está me perguntando isso, né? Você não é lesado. O que eu faço? Metanoia no grego, para quem gosta do grego. Mudança de direção, voltar atrás onde errou e retomar o caminho certo. Fala para quem está perto de você, precisa Deus te falar isso? Se você já percebeu que está no caminho errado, Deus tem que falar com você? Não, meu filho, corre, volta onde você desviou e vai em frente. Amém? Esse negócio de desviar caminho é complicado, meu irmão. Amém? Eu já disse isso aqui algumas vezes.
Vou falar de novo que eu estou com o microfone. Eu fui pescador profissional, morava dentro de barco. Pilotava barcos de pesca e tudo mais. E lá tem um aparelhinho chamado bússola, que vai te orientar, segundo a carta que você fizer para onde você quer ir. É aquela, você saiu do porto a tantos graus. Você não pode desviar um pequeno grau da bússola, irmão. Se desviar um grau aqui, um grau dá coisa de milímetros. O barco, 1 milímetro para a direita, vamos dizer. Daqui 3, 4 horas de viagem, você está a quilômetros de distância do seu objetivo. Então esse negócio de qualquer... não, é só uma coisinha. Coisinha, coisa nenhuma. Fala para quem está perto de você. Não pode ser qualquer coisinha não, irmão. Faz assim, ó. Não pode não. Um pequeno desvio vai te levar para longe. Deus é bom em todo o tempo. Escolha bem, irmão. Escolha certo. E viva bem e muito. Meu, viver muito nessa terra, vivendo bem, é bom demais. Mas pode-se viver mal e pouco. Aí a decisão é de quem? De cada um. Irmão, se você escolher errado, assuma a sua escolha junto com as consequências. Assuma a sua escolha errada junto com as consequências. Se eu tomei uma decisão errada na minha vida, vai ter uma consequência. É tipo a lei da semeadura, vai. Você vai colher aquilo que você plantou. E vai colher. Ninguém vai colher por você. Cada um semeou, vai colher sua colheita. Aí eu pergunto para você uma coisa. Se você tomou um caminho errado, fez uma escolha errada, com certeza vai ter consequência. É isso ou não? Agora eu vou te dar aqui uma novidade maravilhosa para você. Botar a culpa nos outros não vai mudar as tuas consequências. Não vai. Olha que legal. Não vai mudar sua consequência. Eu tomei o caminho errado, a consequência é minha, eu que vou assumir. Aí eu boto a culpa no outro, não importa. É você que vai levar pancada. Porque a escolha foi sua. Está aqui ou foi para casa? Então, voltar para trás. O nome disso é arrependimento. Não é remorso, irmão, é arrependimento. Voltar para trás e ver onde caiu e tomar o caminho certo é uma pedida muito boa. Enquanto não chegou a consequência. Porque você ainda pode reverter esse negócio. Mas depois que a consequência chegar, você pode pôr a culpa em quem for. Eu já conheci muitas pessoas, inclusive da minha família, que tiveram uma vida miserável, um final de vida desgraçado, e botou a culpa em meio mundo de gente. Mas sabe quem que foi pro buraco? É a pessoa. Botando a culpa no mundo inteiro. Foi a pessoa que foi para o buraco. Está lá enterrado, 7 palmos, embaixo do terrado. E as pessoas que ela botou a culpa? Está aí, tocando a vida. E se fizer a mesma coisa, vai ter o mesmo caminho. Agora, se assumir as suas próprias... Quando nós assumimos que pegamos caminhos errados, isso significa, meu irmão, que ainda dá tempo para voltar lá para trás. Se arrepender, voltar e tomar o caminho certo. Dá tempo. Mas a hora que a casa cair, irmão, não tem mais nada para fazer. Sinto muito, mas é desse jeito que funciona. Amém? Aí fala para o irmão perto de você, você não é jogador de pôquer não, né? Mas por quê? Você não quer pagar para ver não, né? Você quer pagar para ver se o que eu estou pregando é real, meu irmão? É melhor não ver, né? É melhor fazer o que é certo e ir em frente.
Irmãos, pare de achar culpado para suas más escolhas. Isso é pecado. Está em pecado. A pessoa que está procurando culpado para suas próprias escolhas, está em pecado. Nós acabamos de ver, é o pecado original. Está querendo colocar a culpa em outra pessoa daquilo que cometeu. Mas comece a escolher certo segundo a sabedoria de Deus. Comece a escolher certo segundo a sabedoria de Deus, segundo a palavra, segundo a vontade de Deus. Vamos ver alguns textos aqui na Bíblia. Eu achei tão legal na Bíblia Viva que eu até trouxe aqui o meu celular. Eu queria que você abrisse lá no Salmo 119. Eu demoro um pouco aqui porque eu sou mais rápido na de papel, tá, irmão? Salmo 119. Acho que é porque os números são tão pequenininhos aqui. Verso 66. Aqui na versão da Bíblia Viva diz assim, ó. Presta atenção. Ensina-me a tomar decisões certas e a aplicar bem a sua sabedoria, pois confio plenamente nos teus mandamentos, ou na sua palavra. Irmão, só pode andar segundo a sabedoria de Deus quem confia plenamente na palavra do Senhor. Quem confia plenamente em Deus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a confiar em Deus e na sua palavra. Começa a confiar nele. E ele vai te ensinar a tomar decisões certas. Ensina-me a tomar decisões. Olha que coisa maravilhosa que o salmista está dizendo aqui. Me ensina, Senhor, a tomar a decisão certa. Me ensina, Senhor, a tomar a decisão certa. E ele vai, através da sua sabedoria e através da sua palavra, ele vai o quê? Te indicar a maneira certa de fazer todas as coisas. Também na Bíblia Viva aqui, Tiago 1. O verso 5 diz o seguinte. Achei também bem interessante essa versão. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, quem aqui quer saber que Deus... Quem quer isso aqui, ó? Se vocês quiserem saber, se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, ou que nós façamos, pergunte-lhe. Fala para o irmão perto de você aí. Quer saber de Deus o jeito certo? Pergunta. Pergunta para ele. E ele alegremente lhe dirá. Deus vai ficar feliz, falar, nossa, decidiu fazer a coisa certa agora me consultando? Estou feliz demais. É como um filho que procura o pai para pedir um conselho, né? O pai fica feliz, fala, nossa, ainda bem que veio me procurar, ao invés de procurar na internet, na rua, sei lá, em algum outro lugar. Alegremente lhe dirá, pois, está sempre pronto para dar farta provisão de sabedoria a todos que lhe pedem. Aliás, ele tem farta sabedoria, abundante sabedoria, para nos ensinar a tomar a decisão certa. E Provérbios, esse aqui já é para tomar cuidado com uma coisa também. Aqui em Provérbios 14, vamos lá. Aqui já a palavra vai nos ensinar a prestar atenção. Provérbios 14, verso 14 e 15. Diz assim, quem despreza Deus, colhe os frutos amargos da sua conduta. Ei, quem não ouvir a Deus, nas suas decisões, nas suas tomadas de decisões, quem não ouvir a Deus,
A Bíblia já está dizendo, vai colher fruto amargo. Vai colher fruto amargo. Quem gosta aqui de fruto amargo? Deve ser ruim, né? Quem já comeu caqui verde aqui? Né? Dá aquele negócio. Você continua comendo? Eu não consigo. Eu dou uma mordida e falo, nossa, tá amarrando. É assim que vocês falam, não? Também? Tá amarrando. Os dentes ficam, faz uma lixa, aquela coisa horrível. Ninguém gosta de coisas amargas, coisas ruins. E aqui está falando que vai ter fruto o não levar em consideração a vontade de Deus na sua vida. Mas os bons serão recompensados. Quem são os bons aqui nesse texto aqui, irmão? São aqueles que não desprezam a Deus ou levam em consideração a sua palavra. Uma pessoa inexperiente acredita em tudo que ouve. Vou falar de novo. Sabe que tem gente que pensa que é experiente na vida? Fala para o irmão perto de você. Deixa você passar dos 60 para você ver a sua juventude. Quanto você era experiente. Fala assim, fala assim. Deixa você passar dos 60. Que você vai ver como você era experiente lá na juventude. Quem já passou sabe, né? As burradas, para não falar outra coisa, que nós fizemos, né, no passado, achando que era o dono da verdade. Diz aqui, ó. Uma pessoa inexperiente acredita em tudo que... Ou uma pessoa que não tem experiência de vida, dá ouvido a qualquer coisa. Porém, a pessoa sensata examina com atenção cada passo que dá. Uma pessoa, irmãos, que ela é sensata, ela não é inexperiente na vida, cada passo que ela dá é estudado, é analisado. Todos nós não ouvimos várias coisas, sim ou não, de pessoas chegam para a gente e falam um monte de coisa. Eu vou comprar aquilo na minha idade, meu irmão. Eu não caio mais nessa. Chegou, vamos ver se é verdade esse negócio. É colocado à prova. Eu sou ótimo para fazer isso, colocar à prova. Chegou um negócio que eu achei que está meio retorcido, já chama todo mundo envolvido nesse negócio aí, que nós vamos ver quem é quem nessa parada, é agora. Irmãos, acreditem no que eu vou te falar. Tudo que chega até mim é por terceiros. Não sei se o pessoal tem medo de ser confrontado. Porque não me procuram lá, mas sempre chega de terceiro. Aí são 3, aí eu boto logo 3 sentados. O que trouxe e os 2 envolvidos. Está aqui ou não? Mas isso é maldade, é nada, irmão. Isso é cuidado. A igreja que não tem isso, se deteriora, se contamina. Quem sabe aqui que uma pessoa que acredita em tudo vai cair? Quem sabe disso? Uma pessoa que acredita em tudo que ouve vai cair. Aquilo que chega no ouvido dela, é isso. Nossa, é mesmo. Deixa eu falar uma coisinha aqui, ó. Não está na ministração, mas eu vou tentar passar para você. Quando algo chega aos nossos ouvidos, qualquer relato, aí você é obrigado a ver se aquilo é verdade. Está certo ou não? É assim a conduta certa ou não? Vamos averiguar. Será que é verdade? Agora, quando aquilo que chega aos seus ouvidos bate com o seu coração, você não vai atrás. Você recebe como sendo a mais pura verdade. Enganoso é o coração do homem. Às vezes as pessoas imaginam que Deus escreveu a palavra jogando palavras ao vento, mas não, tudo está interligado.
Se aquilo que chegou você não quis nem averiguar, significa que seu coração já aceitou aquilo, porque o seu coração é desse jeito. Porque o seu coração está deste jeito. Aquilo não é contaminação para você, porque você já está contaminado. Uma palavra boa para o dia de ceia? Meu Deus do céu. Né? Aí a gente desafia essas pessoas, né, a participar da ceia, né? Fala, não, eu vou de boa. Não, eu não vou ser réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus, né? Porque eu estou de boa. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos tomar as nossas escolhas sem tomar partido. Quando as coisas chegam, por mais até que queira bater com o nosso coração, quero a verdade, eu não quero aquilo que não é verdade. Mesmo que eu esteja errado, eu não quero aquilo que é mentira na minha vida, eu não quero aquilo que não é a pura verdade na minha vida. Abre lá o que eu escrevi aí, não sei se colocaram. Olha lá, não seja partidário, escolha andar do lado da verdade. Não tome partido de seu ninguém. Procure a verdade e ande do lado dela. Quem está aqui? Porque quando nós fazemos isso, nós vamos, com certeza, acredite no que eu vou te falar, nós vamos andar segundo a vontade de Deus. E as nossas escolhas vão ser sempre as corretas. Quem anda do lado da verdade, anda do lado de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto não se conhece a verdade, a pessoa continua prisioneiro. A pessoa continua escravo. Escravo de pecado original. Mas quando nós descobrimos a verdade e decidimos andar do lado dela, aí nós somos libertos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?